Muito boa tarde, eu sou a Catarina Jerónimo e são muito bem-vindos ao News Pharma Review do Congresso da Liga Europeia contra o Reumatismo, o EULAR 2020. Enquanto está a decorrer o Congresso, este ano em formato virtual, trazemos à comunidade da Reumatologia Nacional os comentários possíveis, neste momento, de especialistas sobre as sessões, os tópicos e as apresentações que lhes suscitaram interesse e conseguiram, obviamente, acompanhar. Neste segundo review do EULAR, contamos com a participação do Dr. Augusto Faustino, especialista do Instituto Português de Reumatologia. Muito boa tarde, Dr. Augusto Faustino. Muito boa tarde. E também com a participação da doutora Cátia Duarte, especialista do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Muito boa tarde, doutora Cátia Duarte. Boa tarde. Em conjunto, eu vou-vos pedir que apresentem e também comentem as apresentações que decidiram selecionar para este nosso review e isso vai ser o ponto de partida, possivelmente, de outras recomendações aos vossos colegas que estão a seguir o EULAR de forma virtual. E começo por si, Dr. Augusto Faustino, queria perguntar um primeiro comentário a este formato virtual e que sessões é que pode aqui partilhar connosco. Por favor. Muito boa tarde, então. Bom, em primeiro lugar, eu confesso que tenho tido alguma dificuldade em aceder à minha programação que tinha feito inicial. Não tem sido fácil, de facto, fazer um programa do EULAR e segui-lo, porque, tecnicamente, temos tido muita dificuldade em assistir às sessões em tempo real. De qualquer forma, também eu talvez dividisse a minha partilha neste momento em duas áreas que eu penso que neste momento são áreas que de alguma forma estão a dividir um pouco a nossa prática reumatológica. Nós temos, por um lado, uma especialidade que é muito forte e muito consistente em termos científicos na sua prática clínica. Nós temos uma especialidade que é muito regida por normas, por guidelines, por experiências com medicamentos, com ensaios randomizados e controlados, os RCTs. Portanto, temos uma prática clínica que se tenta fundamentar muito numa prática, numa evidência científica que depois é muito partilhada neste congresso. E desse ponto de vista nós continuamos a ter isto neste congresso e tem sido uma das minhas tentativas é tentar ver a nível das doenças inflamatórias sistémicas, a nível da espondiloartrite, a nível da artrite reumatoide, o que é que temos em termos das novas terapêuticas biológicas, em termos das novas evidências. Com as terapêuticas biológicas veio para ficar. Há novos fármacos, novas classes que se estão a afirmar também neste campo, como as novas moléculas de tomoral, portanto, inibidores de síntese de alvo. E desse ponto de vista tem havido várias apresentações com novos fármacos. Depois temos incontornavelmente aquilo que é o nosso dia-a-dia hoje em dia, que é a nova pandemia, o Covid e tudo o que isso nos traz. Isto traz-nos uma face nova que nós não tínhamos na reumatologia, que é a face da dúvida, da incerteza, da falta de objetivação científica, da falta de guidelines, da falta de normas, mas é muito interessante perceber como no espaço de 3 meses, basicamente, nós estamos no princípio de junho e digamos que a pandemia impactou a Europa de uma forma significativa desde março, como no espaço de 3 meses as sociedades científicas, os reumatologistas e as organizações supranacionais se reuniram e estão a tentar a fazer um esforço muito grande no sentido de estabelecer novas evidências. Ao fim e ao cabo, o que estamos aqui a fazer é uma tentativa de parceria de conhecimentos. Há uma partilha muito grande de experiências individuais. Nós antes costumávamos dizer que o que interessava eram os ensaios clínicos. Hoje em dia, com o Covid, mudámos um bocadinho este paradigma. Já interessa muito a partilha
a partilha de experiências, a partilha de opiniões, as indicações que os centros nos dão e, portanto, há aqui uma mudança, e isto é bem patente no programa e em algumas sessões que já houve, e depois duas coisas importantes. Por um lado, que no meio desta incerteza, no meio desta falta de evidência científica, neste momento nós já temos determinações, ou pelo menos recomendações da EULAR, recomendações de uma sociedade científica supranacional no sentido da abordagem destes doentes, e já temos dentro das bases de dados sediadas na Europa e portanto alimentadas por todas as sociedades científicas europeias, já começamos a ter dados e já começamos a ter também uma experiência. Muito obrigada, Dr. Augusto Faustino, e passo pela sua apreciação e passo a palavra à doutora Cátia Duarte, a quem peço que nos diga se também tem este sentimento e quais foram as sessões que, desde que elas conseguiu assistir, gostaria de deixar aqui nota, por favor. Eu faço um pouco minhas as palavras do Dr. Faustino, não é? Tive alguma dificuldade, de facto, em conseguir entrar nas sessões live, e isso acabou por limitar um bocadinho as escolhas que eu tinha feito e conseguir aceder às sessões que tinha selecionado. A grande vantagem são as sessões que já estão gravadas, por exemplo, permitiu-me ver pontualmente as comunicações orais que eu queria ver de manhã, e que estão gravadas, e não precisei de ver todas e andar a saltar de uma sala para a outra. Na verdade, saltei apenas de um espaço para o outro dentro do meu computador, e isso eu acho que foi muito bom, porque permite selecionar e ser mais focada. De facto, o Covid domina aqui um bocadinho as sessões. Houve uma sessão do SPAR em relação ao Covid que foi muito interessante, que fala desde os fatores de risco até o impacto psicológico que os doentes estão a sofrer, e a investigação do professor Rini, e portanto acho que é um tema extremamente importante, em que vamos também para além do que é clínica, mas também do que são a preocupação dos doentes, e portanto este é um tema que vai desde a parte dos reumatologistas ou os outros profissionais até à parte dos doentes, portanto acho que é muito transversal e está de facto a dominar grande parte do programa. Depois das sessões que eu vi, eu acabei por optar por uma, queria ter visto uma que não consegui, que era a parte da redução de fármacos, e que não consegui assistir, que era ao vivo, e acabei por selecionar uma outra, não sendo a minha área de interesse, mas que é uma área que para mim não tem tantos conhecimentos, e foi uma forma de aprofundar um bocadinho mais. Eu acho que a sessão foi muito boa, que foi a doença relacionada com IgG4, e portanto foram desde a fisiopatologia até às manifestações, e aplicando essencialmente os novos critérios de classificação que foram publicados este ano, desde referindo os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, dando importância aos aspectos clínicos, fisiopatológicos, da anatomia patológica e na gineologia. Portanto, foi uma sessão muito boa, de muita qualidade, muito focada, e que eu recomendo a ver. E depois acabei por selecionar algumas comunicações livres que eu achei extremamente interessantes, uma vez que estamos aqui a falar não só do tratamento das patologias em si, mas também de muitas comorbilidades, e que é uma área que me interessa. E, nomeadamente, o conjunto das comunicações orais de manhã focada nas comorbilidades e na doença cardiovascular e neoplasias em doentes com artrite reumatoide, vem reforçar, nomeadamente a parte cardiovascular, a necessidade de controlarmos bem a remissão do doente, uma vez que esse parece ser no estudo que foi apresentado no Nordmar, que os doentes que conseguem atingir a remissão aos 6 meses têm depois menos eventos cardiovasculares a follow-up, e portanto o controle da inflamação é aqui de facto muito importante, para depois também reduzirmos as outras comorbilidades. E um bocadinho reforçando este trabalho, há depois um trabalho internacional que também foca neste conjunto de comunicações orais, que é o management destes fatores de risco cardiovascular. E, curiosamente, o que se verificou neste estudo é que, apesar de nós sabermos que estes doentes têm um risco cardiovascular aumentado, verificou-se que o nosso target, ou seja, o cumprimento do target que nós devemos atingir nestes doentes, está muito aquém daquilo que deveria ser atingido. E, portanto, aqui a combinação de várias comunicações orais no mesmo conjunto foram extremamente interessantes. E depois acabei por selecionar também duas outras comunicações orais de hoje, uma do Eurospa, que também tem dados portugueses, e que vem mudar um bocadinho aquilo que é a nossa tendência nos doentes com espondiloartrite, com envolvimento
preferencialmente axial, de monoterapia em TNF, anti-TNF, e o que neste estudo observacional se verificou é que a associação com DMARDs clássicos pode conduzir a uma redução do risco de perda de eficácia destes fármacos. E, portanto, os doentes que estão em monoterapia têm um aumento de risco de cerca de 12 a 13% de mais baixa retenção destes fármacos. E, portanto, foram assim algumas comunicações orais que eu vi que me chamaram a atenção pela sua diversidade. E, portanto, acho que esta vantagem agora é poder ir selecionar e rever as comunicações e as diferentes apresentações que foram feitas e que estão gravadas. E essa é a maior vantagem, penso eu, deste novo modelo. Muito obrigada, doutora Cátia Duarte. Doutor Augusto Faustino, o que lhe vem a ideia de comentar relativamente às escolhas aqui da doutora Cátia Duarte? Se alguma questão gostaria de colocar, se também concorda? Em primeiro lugar, esta questão deste novo formato e de facto isto não há soluções perfeitas. Uma solução perfeita seria nós conseguirmos, que era aquilo que eu idealizava, nós conseguirmos à distância de um toque saltarmos de sala para sala e estarmos a ver em direto a sessão que idealizávamos e depois mais tarde podermos ir ver tudo aquilo que queríamos ver gravado. Já percebemos que neste momento, pelo menos tecnicamente, isso ainda não é possível. Onde eu vi mais sessões foi esta área das espondilartrites e de facto é interessante. Nós estamos claramente numa fase em que o conceito de espondilartrite rebentou e portanto isto tem muito a ver obviamente com a pressão que a indústria farmacêutica faz ao oferecermos um conjunto muito alargado de fármacos para esta família de doentes. Nós já há uns tempos atrás não tínhamos quase nada, depois tivemos, em termos de biológicos, os inibidores do TNF-alfa e cada vez temos mais opções terapêuticas. Mas o que é curioso, e eu vi hoje também uma sessão, além de outras mais clássicas, vi uma sessão um bocadinho out of the box, mas que é um bocadinho este novo conceito de reformular algumas coisas que não estavam completamente, e que se calhar não têm que estar, mas temos que as questionar. Havia algumas verdades imutáveis em relação às abordagens das espondilartrites, nomeadamente as espondilartrites axiais, em que se dizia que os DMARDs não tinham qualquer valor, em que se dizia que os corticoides não tinham qualquer valor, e além deste estudo que demonstra que a associação de DMARDs com os biológicos pode ser interessante, há um estudo indiano que tem um título que se calhar ainda vão ser processados pelos donos do estudo original, que agora me estou a esquecer do estudo. Exatamente, o Cobra. Eu também tinha esse selecionado por ser diferente. Mas não viste esse, mas eu vi esse, é um estudo muito interessante e com alguma robustez, que só peca quanto a mim porque eles começam com doses altíssimas de corticoides. Exatamente. E depois fazem um desmame e depois fazem basicamente metade do tempo com uma dose de 5 mg, mas que tem resultados muito interessantes e que ao fim e ao cabo replicam um bocadinho a nossa prática clínica, que às vezes há um conjunto de doentes com espondilartrite axial em que uma adição de uma dose baixa de um corticoide pode fazer a diferença na resposta clínica. Mas, portanto, são aspectos que vão afinando aquilo que é, ao fim e ao cabo, a nata destes congressos são os grandes estudos de intervenção terapêutica, é isso que faz avançar a nossa prática clínica, porque é isso que é mais redutor na nossa prática clínica, mas às vezes estes estudos que nós chamamos anedóticos por serem pontuais e por representarem uma experiência clínica pontual, são muito interessantes para nos fazer questionar na nossa prática clínica. Em relação ao Covid, claro que sim, estamos completamente... Nós já há 3 meses atrás queríamos que isto fosse uma coisa que durasse 6 semanas e desaparecesse das nossas vidas e se calhar todos nós ligámos muito pouca importância a isto até percebermos que isto veio para ficar e para fazer parte das nossas vidas. E então, como não os podemos vencer, juntámos a eles e passámos a investigar. Queria só dar 2 notas, uma que tem a ver, não vou personalizar ninguém, e as pessoas de quem eu vou falar sabem que eu estou a falar deles, mas não posso falar de todos, porque me vou esquecer de algum.
que é da presença de pessoas portuguesas a nível do programa deste EULAR. Nós já, a Cátia é bastante mais nova que eu, mas eu já assisto a EULAR já há algumas décadas, e nós antes íamos ao EULAR ouvir os outros, e nós, os portugueses, eram um bocadinho os turistas que íamos lá levávamos uns pósteres e umas coisas assim, havia um ou outro que era convidado pontualmente para uma comunicação oral, mas aquilo era um mundo que estava longe de nós. Nós neste momento temos, a nível do programa do EULAR, vários portugueses a participar, temos a nível das iniciativas mais relevantes da reumatologia europeia neste momento, pessoas portuguesas implicadas nas mais variadas áreas, e isso deixa-me muito orgulhoso. Obviamente isto orgulha-os a eles como reumatologistas e como investigadores, mas orgulha-nos a nós também, reumatologistas portugueses, e à reumatologia portuguesa, ver de facto pessoas que são nossos pares, projetados de uma forma tão brilhante. E estou a falar em termos médicos, como estou a falar também em termos, por exemplo, e aqui já posso personalizar, porque é uma pessoa só, a Elsa Frazão, que neste momento é a líder do PARA e é também uma das pessoas que está neste momento a um nível alto na direção da EULAR, e que realmente mudaram completamente o paradigma do que é a participação da reumatologia portuguesa a nível da EULAR. Depois, só uma nota para os próximos dias. Eu fico sempre muito curioso com o sábado de manhã. O sábado de manhã é um dia, eles, para não nos deixarem ir embora mais cedo de antes, punham as coisas boas ao sábado de manhã, que eram as revisões e as guidelines, as novas orientações, e portanto o sábado de manhã é sempre um dia de programa que eu espero poder, vamos lá ver se consigo vê-lo em direto ou se vou vê-lo mais tarde, mas é um dia que eu faço já aqui uma previsão que tem claramente um programa muito forte em termos de coisas que nos interessam sempre de uma forma muito prática. Muito obrigada, Dr. Augusto Faustino. Eu passo agora a palavra só para concluir à doutora Cátia Duarte. Eu gostaria também de comentar aqui da participação dos portugueses, como o Dr. Augusto Faustino bem destacou. Sim, eu penso que sim. Eu acho que a comunidade de reumatologistas portugueses está na sua globalidade de parabéns. Nós temos pessoas envolvidas desde a organização, participação de doentes, e temos vários internos com pósteres e outros especialistas também com pósteres, com comunicações orais, e que estiveram, por exemplo, pelo menos uma comunicação oral que está em destaque no top 10 do EMUNET, que é inclusive do meu serviço, e portanto obviamente é um motivo de grande orgulho, e acho que fazemos investigação ao nível dos centros de referência da Europa, e portanto eu acho que a reumatologia deu um grande pulo, e eu acho que estamos todos de parabéns, em particular, obviamente, as pessoas que participaram. Claro que passo as minhas palavras também as do Dr. Faustino, e acho que, na verdade, Portugal dá um grande contributo também nestas sessões, sem dúvida. Muito obrigada, doutora Cátia Duarte. Eu agradeço a ambos o vosso tempo e o vosso contributo, e até um próximo review. Muito boa tarde.